Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast, segunda temporada. Primeira temporada nós falamos sobre as parábolas de Jesus e nessa segunda temporada estamos falando sobre Apocalipse. Alfredo, nós já estamos aí, né, no terceiro episódio e terceiro hoje é o quarto episódio, né? Porque teve o primeiro, né? Teve o primeiro que foi a apresentação, aí depois falamos sobre o tempo está próximo, né? Episódio passado, meu prazer, meu nome é João, falamos sobre o profeta, quem foi que escreveu, e hoje nós estamos no quarto episódio. Alfredo, quero te contar um negócio, nós estamos no capítulo 1 ainda, Alfredo, o que é que você fala para mim? Fala aí. Um bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo aí. Irmãos, uma coisa é interessante que nós precisamos, né? É urgente, Sim. Termos paciência. Beleza, então pronto. Então estamos no capítulo 1, né, ainda. Não se preocupe que até a tartaruga entrou na arca, né? Imagine nós, né, rapaz? Apocalipse, por ser um livro, né, cheio de símbolos e um livro que começou a ser estudado não tem muito tempo, né? Exatamente. Ele demora um pouco para explicar, né, assim, nos mais detalhes, para que a gente possa explicar, entendê-lo melhor. Os estudos sobre Apocalipse são recentes, São né? recentes, bem recentes. Até o livro, mesmo o livro do Apocalipse, demorou um pouco para entrar no cânon da igreja, né? Ah, tá. Uhum. Então, veja que na época da Reforma, o centro, o que mais estudava-se era soterologia, era salvação, porque qual era o problema? Somos salvos. Mas... por graça ou por obra? Esse era o... Então, por isso que se estudou muito soterologia. No começo ali da igreja, ano 300, e quando veio o concílio de Nicéia, o problema era, Jesus é Deus ou é homem? Ou meio Deus, meio homem? Então se estudou muito cristologia. O pessoal não estava preocupado com o fim dos tempos, né? Não, eles estavam estudando muita coisa, muita heresia e tal. Depois, 381, quando veio o concílio de Constantinopla, qual era o problema? Eles tinham resolvido o problema da pessoa de Cristo. Jesus é Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. Agora... Mas e o Espírito Santo, quem é? É Deus ou é o quê? Aí concílio de Constantinopla para resolver o problema do Espírito Santo. Pois é, então... E assim foram vindo, né? Então, no caso como Apocalipse, até como quero ser no último livro da Bíblia, né? E outras coisas, Freda. Muita gente apavorada com o Apocalipse, né, rapaz? Ficam com medo, né, do Apocalipse. Quando fala Apocalipse. Não me fala Apocalipse não, né? Porque fala de besta, fala de dragão, de cavalo, de flecha de fogo, enfim, dos selos, né? Enfim, é tanta coisa, e guerra, e sangue... Fala, nossa, violência, violência, né? Perseguição. Mas... Agora, as pessoas que estão preocupadas com o Apocalipse terão uma grande surpresa. Então, porque, como eu estou dizendo, o Apocalipse é o livro da esperança. O livro da esperança. O livro da esperança. Por quê? Esperança para quem? Para aquele que perseverar até o fim, Alfredo. Olha, aquele que perseverar até o fim. Não é até 50% ou 70%, 80%, não. É até o fim. Então, nós estamos no capítulo 1 ainda, e hoje, olha aqui, ó. Alfredo, 7 espíritos de Jesus. Mas peraí, é um espírito só? São 7? Como é que é isso? É uma coisa que hoje você que está nos ouvindo vai entender, vai saber o porquê disso que está escrito aqui, ó, no capítulo 1, né? A partir aqui do verso 4, a gente vai caminhando aqui e vamos chegar depois da apresentação de João, que está tudo nesse tempo aqui, né? E depois no versículo 9 também, tudo isso vai estar falando sobre isso um pouquinho. A gente vai caminhando aqui falando dos 7 espíritos e Jesus. Muito bem, nossos episódios, Alfredo, estão ao ar às 20 horas, tá? Ou melhor, 20 horas? Não, 22 horas, o horário do Brasil. E aqui às 8 horas da noite, 8 p.m., né? Isso. Entendeu? Que esse é o jeito que se usa aqui, a hora aqui, né, nos Estados Unidos, né? 8 p.m., né? Que é depois de meio-dia.
Depois de meio-dia, são 8 horas depois de meio-dia, se fala 8 p.m., né? Depois, uma hora eu falo sobre essa história do PM e do AM, o que significa, né? Porque é até bom que as pessoas, as pessoas nos acessam no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá lá escrito AM e PM, o que é isso? Então a gente vai explicar aqui, porque é bom você saber também, né? É muito bom saber por que não? Porque aqui se usa, né? O AM e o PM. Isso, exatamente. PM. Então, quer dizer, Estados Unidos, 8 PM, que significa 8 horas da noite, e no Brasil, 22 horas. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, estamos lá na radioaibo.com também, com a comunidade brasileira radicada ali no Japão, né? E estamos juntos, né? Nesse novo trabalho, nessa nova temporada. E muito bem, olha, eu quero que você compartilhe, nós estamos indo bem, né, nos inscritos. Que bom, graças a Deus. Estamos crescendo aí, né, os nossos inscritos. Não deixe de compartilhar, não deixe de fazer o seu comentário e dar o joinha, porque aí o YouTube entende que é um material de primeira e puf, né, manda para outras pessoas, muito tá bom? Mais pessoas alcançadas, né? Beleza, Fred? Então é isso aí, ó. Hoje nós estamos aqui então com os 7 espíritos, no que está no versículo 4, né? Isso. 7 espíritos de Jesus. Como é que é? Alfredo, me explica esse negócio para nós. Muito bem. Então hoje nós já vamos começar a entrar no tema da questão dos significado de símbolos e números. Símbolos e números, exato. Números, olha aí, ó. Números também tem uma simbologia na Bíblia, os números. Sim. Número 7, número 40... Número 10. Número 10, número 12, né? São todos... Número 6, tem tudo, né? 5, todos eles têm uma simbologia, né? E aqui tem o 7. Tem um significado. E hoje nós vamos começar já falando do número 7. Ok. Não é? Então você veja que nós vamos estar aqui, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4. Depois de João fazer a introdução, depois nós falarmos quem era o João também, né? Que escreveu o livro do Apocalipse. Aí no versículo 4 ele diz assim, João... as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, na Ásia, aqui não é a Ásia que nós entendemos hoje. O continente asiático, quando tem China, tem todos aqueles países que existem lá. Na época aqui, era a Ásia Menor, que é na região onde é a Turquia hoje. Né? Ali era chamado da região da Ásia Menor. Sim. Então, haviam mais igrejas ali, não haviam só 7. Havia, por exemplo, Colossos. Sim. Né, havia Mileto, havia várias igrejas ali, mas João escreve as 7 igrejas. Isso é um assunto para pouquinho para frente ainda. Né? Agora, o porquê o número 7, né? Depois, quando falar do Espírito, também vamos falar. O número 7. O número 7, ele tem... Você veja que quando Deus cria o mundo, o modo como Deus cria o universo, que Deus ele cria o universo do nada. É ex nihilo a palavra no latim que nós usamos, né? Então, quando o homem, por exemplo, ele cria o papel, ele não cria o papel, ele inventa o papel. Porque para ser criação, para ser criado algo, tem que ser ex nihilo, tem que ser do nada. Aí é criação, né? Tanto é que no hebraico a palavra criador só existe para Deus. Então, quando se diz lá no princípio Bereshit Bará Elohim. No princípio, criou Deus. Bará. Bará é o verbo criar. Criou Deus. Bará. E Bará, no hebraico, é só para Deus. Assim como só o cachorro late. Sim. Você não vai falar o caminhão late. Não. Sei. Ou o passarinho late. É só o cachorro que late. É o cachorro que late. O gato mia. Só o gato mia. O pássaro não mia. Sim. Assim no hebraico só Deus cria. Bará só se usa para Deus. Interessante, né? Não é? Então, quando Deus cria o universo, ele, por decisão própria, porque ele quis assim, ele cria em 6 dias. Ok. No 7º, ele descansa. Descansa de suas obras, porque ele estava cansado. Desfrutou. Não, Desfrutou das suas obras. Esse é o descansar. Desfrutou de todas as suas obras. Ele parou as obras, completou o universo em que nós vivemos. Não é? O universo que nós vivemos. Ele completou e desfrutou. E diz que tudo era muito bom. Então o número 7, ele já ali, isso é uma regra aqui quando nós fomos ver símbolos. Quando você lê um número ou um símbolo que não sabe, volta no começo da Bíblia e vai vendo a primeira, segunda, terceira vez que ele foi citado. Isso, né? Aí você vai descobrir o significado dele, né? Sim. Então, ele tem o número 7, ele tem um significado de universidade,
plenitude e perfeição. Uau. Aí. Esse é o significado do número 7, biblicamente falando. Ele é um número universal, um número de plenitude, coisa plena, completa. Completa, 7. Completou tudo. E perfeição. Então, por que João ele escolhe 7 igrejas? Não é? Rapaz, você vai viajando, né? Porque não tem como. Gente, você vê a Bíblia, nós estamos falando isso aqui de 7 dias, né? 7 dias que o Senhor criou, né? 7 dias na semana, por que não é 5 dias na semana? Por que não é 6? Então essa história é longa, gente. Essa história é muito tempo. Olha, diz que Napoleão ele quis fazer uma semana de 9 dias. Sim. Não é? Porque trabalhava 9, descansava 1. Sim. Só começou a ficar doente. Sim. Por quê? Porque, veja, Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º descansa, né? Sim. Desfruta. E ele havia uma lei que ele dizia assim, olha, na lei dos judeus, que era o Shabat, né? Dizia assim, trabalharás 6 dias, no 7º dia você vai descansar. Então você trabalha 6, descansa 1. Sim. Não é? Você vai plantar na terra 6 anos, no 7º você deixa a terra descansar, não planta nada. Sim. Agora, por que o homem fica doente se ele trabalha sem descansar? Porque ele é feito do pó da terra. Se a terra não descansa... a terra fica improdutiva. Se o homem não descansa, ele vai ficar doente. Pronto, acabou o Parabolando de hoje, acabou esse episódio, já fechou essa palavra, já tá bom. Então é muito importante. Olha você aí que tá pensando, rapaz, você viu aquela história? Rapaz, faz 20 anos que eu não tiro férias. Você vai ficar doente, você vai ter problema. Não, desculpa, mas ok. Porque você foi feito do pó da terra. Tá isso aí é prova contra a natureza da... Deus criou ele decidiu criar desse jeito. Ok. Ok, Fred. Eu falo, não, eu vou... brincadeira. Eu vou achar que eu sou melhor, que isso aqui a Bíblia não tem nada a ver, não. A Bíblia, essa aqui é só coisa da cabeça do homem. Aí eu vou trabalhar direto e fico doente. Por que será? Mas, se feito do pó da terra, meu irmão. Pronto, tem que diz a Deus que o homem do pó da terra que ele fez descansar. Muito não bem. É? Okay. Então, esse é o significado do 7. Veja lá, vamos abrir aqui em Provérbios capítulo 9. Vemos que coisa interessante que diz aqui, né? Provérbios capítulo 9. Sim. No versículo 1. Olha o que diz aí. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Por que põe 7? Porque a sabedoria é perfeição. Ok. Não é? Sim. Então, assim como quando foram escolher diáconos para a igreja, sim, escolham entre vós 7 homens. Por que não 8? Porque era de plenitude, de completo, de perfeição. Sim. Assim, as 7 igrejas, essas cartas a essas 7 igrejas, sim, que João está falando aqui, significa, ele está escrevendo tanto para aquelas 7 igrejas que estão lá, como para a igreja universal, porque é símbolo de universalidade para toda a igreja do mundo de todos os tempos. Então, essas 7 igrejas que estão na Ásia, Jesus escreve para elas alertando, corrigindo, fazendo promessas para elas, e elas representam também a igreja, toda a igreja no mundo inteiro, porque nós vamos ver que em todas as igrejas tem todos esses problemas que tinham lá. Tá. Né? Então, por isso que ele escolhe os problemas e também aqui fala de prós e contras, né? Prós e contras, os elogios, as virtudes, né? As virtudes e os problemas. Né? Por quê? Então, quando você vê o número 7, você pode ter certeza que está falando para não só para um grupo ali, está falando para uma totalidade geral de todos os tempos de plenitude. Okay. Por isso que vai ser para aquelas igrejas e para nós também nos dias de hoje. Muito bem. Ok? E aí João diz assim, olha só que coisa interessante, continuando, né? Sim. Aí ele diz, graça e paz a vós outros. Graça e paz era um cumprimento que se dizia. A graça que é de nosso Senhor. Veja, a graça, quando ele... Esse cumprimento, nós sempre quando nos cumprimentamos, às vezes temos o costume de nos cumprimentar, graça e paz. Sim. Mas nós falamos só por um costume, né? Sim. Quando você diz graça e paz a vós outros, nós estamos dizendo que a graça de Jesus Cristo que nos salva, que somos salvos pela graça, que essa graça esteja sempre em você, a graça da salvação, que você esteja confiando sempre nesta graça. Ok. E a paz... Não é a paz ausência de guerra, é o shalom que Jesus diz aos seus discípulos quando ele diz, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo dá. Sim. O mundo é a ausência de guerra. O shalom, a paz que Jesus nos deu, é a plenitude da volta do homem
a Deus. É a volta do homem, quando o homem é religado a Deus através da cruz de Cristo. Então ele tem essa completude de paz, ou seja, a salvação, a paz, o shalom, toda a bênção de Deus sobre a vida dele. Então, porque ele diz que a graça e a paz. Sim. Né? A vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Então, isso aqui está falando de Deus, o Pai. Porque João tem em mente o quê? Moisés aqui. Quando Moisés vai libertar o povo do Egito, que Deus aparece para Moisés numa sarça, Deus pergunta assim, que nome de que Deus eu vou? E aí Deus diz, eu sou, te envia. Amém. E é aqui João usa isso, aquele que é, que era e que há de vir de sempre, né? Ele é o Deus, o eu sou eterno. Então ele fala da parte de Deus, para não usar o nome Deus, porque usar o nome Yahvé era o nome santo e não se usava. Então, até quando o judeu está lendo a Torá, quando ele está lendo a Bíblia, quando está o nome Yahvé, ele diz Mishem, o nome. Ok. Para não tomar o nome de Deus em vão. É o eu sou, né? É o eu sou. Então eles não diziam eu sou, por isso que queriam apedrejar Jesus quando ele disse eu sou. Tá. Né? Então eles dizem Mishem, então João usa a mesma coisa, o nome, ele, aquele que é, que era e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Aqui nós vemos aqui o quadro que temos aqui hoje, um candelabro. Sim. Né? Que Deus mandou fazer para colocar ali no templo, simbolizando a presença dos 7 espíritos que estão diante do trono. Olha o que ele diz aqui, ó. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ok. Então, primeiro, diante do seu trono, seja pronto para agir na terra. Okay. E por que 7 espíritos? Então, ele diz da parte do Pai e da parte do Espírito. Mas por que 7 espíritos? O Espírito Santo, então, são 7 espíritos. Tem que ser... Alfredo, você tem que explicar direitinho aí, porque senão a galera aí vai ficar perdida nesse negócio. Não é? Então, o Espírito Santo são 7 espíritos? Não. Peraí, só fazer uma observação aqui. Tá? Na minha versão, não sei se na sua também está, penso que sim, 7 espíritos está em maiúsculo. Em maiúsculo. Sempre quando se põe maiúsculo na Bíblia, os escritores modernos colocaram em letra maiúscula para dizer que não é qualquer espírito. Né? Quando é qualquer espírito, está lá em letra minúscula. Quando é Deus estranho, eles colocam Deus em minúsculo. Né? Sim. Então aqui está dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então, primeiro, diante do trono, porque ele está pronto para agir. E 7, como nós vimos, é símbolo de plenitude, sim, de perfeição e de universalidade. Agora, aqui ele quer dizer não que existem 7 espíritos, é um espírito, mas nós vamos lá para Isaías, no capítulo 11. Para nós entendermos melhor isso aqui. Você vê. É lá, gente, olha aí, ó. Escuta essa, hein? Pronto, você já vai ter a resposta jazinho. Aí nós vamos passeando na Bíblia. Quem é, né? Quem é ele, né? Exato. Onde fala de 7 vezes, 7 espíritos. Pronto, aí, ó. E tal. Então nós vamos onde entender. foi citado. E não é mais... Capítulo 11 do livro de Isaías. Pronto, olha ele aí, ó. Que vai falar da raiz de Jessé, que é Jesus Cristo. Uau. Não é? Então ele diz assim, olha, capítulo 11, no versículo 1, diz assim, ó, do tronco de Jessé, Jessé que é o pai de Davi, não é? Sim. Que depois de Davi vem Jesus, a descendência de Jesus. Então ele fala do tronco de Jessé, ou seja, da raiz de Jessé, da semente que vai nascer de Jessé. Do tronco de Jessé brotará um rebento, um renovo frutificará. Aí no versículo 2 diz assim, ó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7. Pronto. Então veja, isso aqui é como se fosse a plenitude, a função total
A função do Espírito. Vou dar um exemplo como se fosse... Eu até gostaria que fosse eu, né? Tá? Gostaria que fosse eu, que seria muito, muito interessante. Muito bem, você é o Juraci, tá? Você sabe falar português, você sabe falar inglês, você sabe falar espanhol, você sabe falar italiano, tá? Você sabe falar nepali, você sabe falar tailandês e você sabe falar chinês. É a mesma pessoa que sabe 7 coisas. Eu diria as 7 línguas que o Juraci... Mas ele tem 7 línguas. O Juraci tem uma língua. Uma só. Mas ela fala e ela fala 7 idiomas. Então aqui o Espírito Santo é um só. Aqui. E ele fala de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. Do Senhor. O Espírito do Senhor. O Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento. É o mesmo Espírito. No inglês fala de threefold, né? O que o Espírito faz, a função, como ele age, a ação do Espírito Santo. Então, por isso... Pronto, você já sabe responder se alguém te perguntar, mas vem cá, rapaz, quer dizer que Espírito são 7? Brincadeira, né? Pronto, são 7, respondeu, é um. Tá aí, ó. É um Espírito, assim como Deus é um em 3 pessoas, assim o Espírito é um só, mas o modo dele agir, aqui a plenitude do modo de ação do Espírito Santo, ele tem essas coisas. Por isso que quando nós agimos pelo Espírito, o Espírito de fortaleza, né? O Espírito de sabedoria, de conselho, o Espírito de conhecimento, temor, que é o princípio de toda a sabedoria. Né? Você não tem, quando nós dissemos, aquela pessoa teme a Deus, se ela teme por ela mesma, ela vai ter medo de Deus. É diferente. Agora, se é o temor dado pelo Espírito Santo, aquele temor de amor de Deus, de amar a Deus e querer servi-lo. Rapaz, esse episódio hoje aqui tá, como diz o outro, tá quente, como diz o meu filho Gustavo. Tá quente. Então, é por isso que quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, esses frutos aqui, eles aparecem de maneira espontânea. O temor do Senhor só vem na pessoa. Esse temor não é o medo. O temor, assim, de eu dizer, eu amo tanto a Deus que eu quero agradá-lo o máximo que eu puder na minha vida. Isso só vem do Espírito Santo. O homem não consegue fazer por si próprio. É a presença, né? É a presença dele. de Deus. Se não tiver... A pessoa, por que se Deus existe e está acontecendo tais coisas? É simples. É a falta de Deus. É a falta de na Deus. vida das pessoas. Não tem outra explicação. É só isso, gente. Não adianta, nem precisa desenhar, viu? Não precisa. Olha, você sabe que o que se tem hoje de pessoas que estão fazendo, às vezes, psicanálise. Psicanálise é uma benção, mas não estou falando mal de psicanalista. Não, o psicanalista, o psicólogo são pessoas treinadas, são pessoas que fazem um trabalho excelente, estudaram para isso. Então, né? Olha, eu sou psicólogo, pastor Juraci é psicólogo, a pastora Lúcia é psicóloga, estudamos psicologia. Né? Então eu sou formado em psicologia, então não estou falando mal da psicologia, porque eu sou psicólogo, ok? Agora, o espírito de conselho, sim, o Espírito Santo, quando existe o Espírito Santo na pessoa, né? Eu sou formado em psicologia cristã. Quando você abre um office, você tem que colocar lá psicologia cristã, que você pode usar a palavra de Deus no aconselhamento. Sim. Quando você tem o Espírito Santo, às vezes um problema, ele é resolvido com uma palavra. Exatamente. Porque é o espírito de conselho, é o espírito de sabedoria. Mas, por exemplo, o espírito, vamos dar exemplo aqui, o espírito de confusão. Né? O espírito de confusão. Tem numa mesa, né, alguém falando assim, o espírito de confusão, porque não sei o que é a quantidade de espírito que tem, é isso e aquilo, começa a discutir sobre os 7 espíritos, né? Chega alguém e fala, pera um pouquinho, abre a Bíblia aí em Isaías 11. Tá? Versículo 1. Acabou o espírito de confusão, porque o espírito do conhecimento, da sabedoria, né, da paz, chegou. Pronto, chegou. É de você isso? Não. Isso é apenas o quê? Uma ferramenta, um instrumento do que a própria palavra diz. Então, o que está acontecendo desde a antiguidade até hoje, e cada vez mais, só que no passado não tinha redes sociais para a gente saber tudo que está acontecendo, tá? Por que está acontecendo isso? É simples, ou de ruim, né? Por que está acontecendo isso? Falta de Deus. Falta de Deus. Veja que quando diz ali que do rebento de Davi, da sua semente, que é Jesus, né, iria vir o rebento que frutificaria e sobre ele repousaria o espírito de sabedoria, o espírito de conselho. Veja Jesus falando com a samaritana. Olha o espírito de conselho, o espírito de sabedoria. Uau. Não é?
Espírito de fortaleza. Jesus suportando tudo, espírito de fortaleza. Como é que você fala com uma pessoa assim, né? Como é que você fala com ela, né? E é uma longa história, né? O pastor que tem a vocação pastoral já passou por várias vezes de chegar em problemas e resolver o problema, às vezes, com 3, 4 palavras e dizer como é que isso aconteceu. É o Espírito Santo de conselho. Porque quando a Bíblia diz assim, ó, eu vou colocar palavras, né, na sua boca, que você abre a boca que eu o quê? E eu falaria para você. Encherei. Mas você precisa o quê? Abrir a boca. Abrir a boca. Aí você fala, como é que eu vou saber isso? Como é que eu falo isso? Né? Amigo, abre a sua boca, Senhor, conto contigo. É Deus que vai agir. Me usa e vamos que vamos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus ele vai subir ao céu, sabe o que ele faz? Em Jesus tinha tudo isso. Sim. Essas 7 ações do Espírito Santo estavam em Jesus. Você vai ver na vida dele inteirinha. Antes ele subir ao céu, sabe o que ele faz? Ele chega para os discípulos que estão lá reunidos no cenáculo e ele faz assim, ó. Sei. Recebei o Espírito Santo. Sei. Depois ele manda esse Espírito no dia de Pentecostes e esse Espírito está com a igreja até hoje. Então, está aí. Esse é os 7 Espíritos. Ok, diante do trono que veio e está aqui então, na esse é o pronto. Você já fechou, já está tranquilo. Gente, nós vamos falar mais. Olha, o nosso. Alfredo. Contei aí, tem muito tempo ainda. Rapaz, não, só é pouco tempo. Só para a gente encerrar aí, ó, com o versículo 5, né? Olha aí. Gente, paciência, mas olha, a gente vai manter o nosso. Como é que fala aqui? O nosso tempo, né? Que a gente sempre tem feito. Muito bem. Versículo 5, pra gente já encerrar hoje aqui, ó. E olha, e dava pra ficar mais uma meia hora nesse versículo 5 aqui, viu? Fica. Mas o Alfredo, ele vai falar o quê? Uns 4 minutos. Uns 4 minutos. Então, agora, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ok. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha, isso aqui é outra aula. Sim, pronto. Esse versículo, não é? Então, só para nós ficarmos aqui, eu vou abrir aqui no Evangelho de São João, você pode abrir também, rapaz. No capítulo 8. Alfredo, você é muito mal, rapaz. Gente, obrigado por você estar conosco aí no episódio Parabolando Podcast, falando sobre os 7 Espíritos, que você já sabe quem são esses 7 Espíritos e o que é, tá bom? E Jesus, é claro, né? João? Capítulo 8. 8. Olha aí, ó, lá da nossa mulher samaritana lá. Olha. Isso. João, no capítulo 8, no versículo 37. Tá lá no final. Vamos embora. Sim. Muito bem. Olha só. Vamos começar aqui diz assim, ó. Exato. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós falai do que eu ouvi de vosso Pai. Sim. Então, aqui estavam questionando Jesus para dizer que ele dava testemunho dele mesmo. Ele falou, não. Quem dá testemunho de mim são 2. O Pai dá testemunho de mim e o Espírito testifica de mim. Então, você vê quando diz que Jesus é o testemunha verdadeira. O Salmo 89, só para nós voltarmos lá no Antigo Testamento, para nós vermos aqui. Salmo capítulo... Ó, gente, você que está nos ouvindo aí, olha, o Alfredo falou um negócio muito legal aqui agora. Ele falou um shalom. Uma hora dessa a gente vai fazer um negócio, viu, Alfredo? Vamos fazer uns shorts aí, né? Ok. Um videozinho rapidinho aí, né? Vamos falar aí o que significa shalom e algumas palavras em hebraico. Muito bom. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Olha só, este Salmo 89 é um salmo bem longo. Sim. Não é? E fala um salmo messiânico. Ele diz assim no versículo 35, ele diz assim, olha... Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Sim. A sua descendência, que é Jesus, durará para sempre. E o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como lua, fiel testemunha no espaço. No céu, ou no espaço. Então você vê, aqui quando ele diz assim, Jesus Cristo que é a fiel testemunha. É ele que testemunha do Pai, é ele que dá testemunho do Pai, é ele que veio trazer, ele diz assim, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Sim.
não é? Ninguém viu a Deus a não ser o Filho, por isso que ele dá o testemunho. A fiel testemunha. E aí ele diz depois, né? O primogênito dos mortos. Esse aqui nós vamos entrar semana que vem. Porque senão nós vamos ficar... Porque não vai dar... Vai entrar em Coríntios, vai entrar em ressurreição. Vamos entrar em o assunto da ressurreição, que é importantíssimo, porque se Cristo não ressuscitou... Vai a nossa fé. E ainda estamos no nosso pecado. Então, nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas a fiel testemunha, o Cristo, aquele que é testemunhado, que toda a Escritura testemunha dele, tudo. Sim. Quando ele vai para Emaús, no caminho de Emaús, ele diz assim... ele começa a conversar com os 2 discípulos, ele pega da lei, os profetas, os escritos, e vem falando, tudo isso aqui testemunha a meu respeito. Conta a história todinha. Fala de mim. Né? Então, que ele fala para os fariseus, vocês prescrutam as escrituras, buscando nela até a verdade. E são elas mesmo que dão testemunho de mim. Tá bom, então. Beleza. Ok? Aí, pessoal. Esse é o Jesus. Brincadeira, hein? Depois vamos falar mais a respeito desse Jesus, irmãos. Nós vivemos com ele habita em nós. Ele diz assim, olha, aquele que me ama, olha a palavra de Jesus profunda. Sim. Aquele que me ama, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Sabe o que é isso, irmão? Jesus mora em nós. E às vezes nós não o conhecemos direito quem é esse Jesus que está morando dentro de nós. Vamos saber um pouco mais dele a semana que vem. É isso aí, então. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco, nos acompanhando, nos prestigiando a mais esse trabalho que nós estamos fazendo do Parabolando Podcast. Muito obrigado por você estar conosco. Dá o seu tchau aí, Alfredo, que eu também já vou dando meu tchau aqui. Um tchau para todos aí. Olha, que esse espírito que nós falamos hoje, né? O espírito de sabedoria, de conselho, o espírito de temor do Senhor, que esse espírito de fortaleza esteja sobre nós. Você tem o Espírito Santo, ele está em você, você recebeu a Cristo, sim. O Espírito habita em você. É isso aí. No dia em que você recebeu Cristo, o teu Senhor, o Espírito veio habitar em você, ele está em você, ele faz morada em você. É isso aí. Ok? Então que esse Espírito frutifique em nós cada dia mais. É isso aí, pessoal. Então muito obrigado mais uma vez por você estar conosco no Parabolando Podcast. Nos vemos até o nosso próximo episódio. Vamos continuar mais ainda no capítulo 1. Vamos começar a dar uma introdução um pouquinho sobre as igrejas, né? Porque é muita coisa boa para se falar. Não deixe, né, de estar conosco, acompanhando e compartilhando mais um episódio do Parabolando Podcast. Nos vemos até o próximo. Bye, bye. Tchau, tchau.